A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Meus irmãos, hoje eu estou aqui para gravar esse vídeo para falar a respeito do uso do véu nas reuniões litúrgicas da igreja. Ou seja, para muitos que dizem que essa era apenas uma questão de cultura, ou seja, que era uma tradição daquele tempo, não é bíblico, eu quero dizer para vocês que vocês devem assistir um outro vídeo meu no canal. Eu vou deixar o link na descrição, mas só você ir lá no canal você vai encontrar um outro vídeo onde eu explico com mais detalhes a respeito do uso do véu por parte das mulheres. Hoje eu vou abordar brevemente essa palavra, esclarecendo somente alguns pontos que não foram esclarecidos no vídeo anterior. Então, meus queridos irmãos e irmãs, essa é uma palavra dirigida para a igreja. Eu quero dizer para todas as irmãs que o uso do véu é bíblico e é necessário. Por que eu digo isso? Porque é uma tradição transmitida pelos apóstolos. Quando lemos aqui no capítulo 11 de 1 Coríntios, onde vemos o ensinamento transmitido pelo apóstolo Paulo, no verso 1 ele diz assim: Eu vos louvo por recordardes de mim em todas as ocasiões e por conservardes as tradições tais como vos transmiti. Então veja bem que não era um costume local, não é um problema local, como os teólogos estudiosos costumam dizer, mas Paulo aqui começa elogiando os irmãos pelo fato dos irmãos guardar a tradição, como ele transmitiu. Então foi um ensinamento transmitido pelo apóstolo Paulo. E hoje, irmãos, não é desmerecendo ninguém, mas eu prefiro crer na palavra que Deus colocou na boca do apóstolo Paulo do que crer em qualquer teólogo que haja hoje, por mais conceituado que seja. Porque Paulo dizia nas suas cartas: as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Leia 1 Coríntios 14 e você entenderá claramente o que ele diz ali. Porque muitos queriam debater com ele a respeito dessas coisas. O fato dele não permitir que as mulheres falassem na igreja. Então aqui no capítulo 14, no verso 37, diz assim: Se alguém julga ser profeta ou inspirado pelo Espírito Santo, reconheça nas coisas que vos escrevo um mandamento do Senhor. Todavia, se alguém não reconhece, é porque não é reconhecido por Deus essa pessoa. Então veja claramente, aqui em 1 Coríntios 14, verso 37. Paulo está dizendo que as coisas que ele escrevia eram mandamentos do Senhor. Agora, se alguém não reconhecia, era porque essa pessoa também não era conhecida por Deus. Ou seja, era um estranho na igreja, que só ficava causando divisão e contenda entre os irmãos. Então, irmãos, quando nós abrimos aqui a nossa Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 15, a palavra diz assim: Portanto, irmãos, ficai firmes, guardai as tradições que vos ensinamos por carta ou por escrito. Então eu só estou percorrendo alguns textos aqui para mostrar para vocês que há uma tradição bíblica que deve ser sim observada. E que ao observar esse preceito, as irmãs dão bom testemunho e a igreja cresce edificada na presença do Senhor. Aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 1 diz assim: Finalmente, meus irmãos, vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus que, tendo ouvido de nós como deveis viver para agradar a Deus, assim já viveis. Todavia deveis ainda progredir, pois conheceis as instruções que vos demos da parte do Senhor. Veja que Paulo, ele não perdia tempo
com debates de questões local, mas ele instruía o povo com aquilo que o Senhor mandava. Então jamais Paulo iria impor que as mulheres de Corinto usassem o véu se não fosse um mandamento do Senhor. Ele jamais faria isso. Qual era a finalidade dele fazer algo assim se isso não fosse útil para a igreja? Então, como as irmãs podem ver e também os irmãos, é uma ordenança do Senhor, é uma tradição transmitida pelos apóstolos. Então, como eu disse no vídeo anterior, peço aos irmãos que vejam aí no meu canal, o uso do véu por parte das mulheres. O véu ele tem basicamente 3 significados, simbolismo, que é um símbolo de submissão. Primeiro, um símbolo de submissão. Segundo, símbolo de honra. E terceiro, um símbolo de autoridade. E nós vemos no significado do uso do véu que há uma simbologia da submissão entre Cristo e igreja. Ou seja, assim como a igreja está submissa a Cristo, e assim como as mulheres devem estar submissas a seus maridos. Então, a mulher, quando coloca o véu, ela se reconhece o seu lugar e está mostrando que ela é submissa ao seu marido e é submissa a Cristo, que é o cabeça da igreja. Porque, irmãos, quando nós lemos Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo faz ali uma colocação entre marido e mulher. E faz também essa explicação mostrando uma simbologia, Cristo e igreja. Então, assim como a igreja está submissa a Cristo, as mulheres devem estar submissas aos seus maridos. E o véu é esse símbolo. Agora, o que todas as mulheres precisam entender é que o véu não é um símbolo ou um objeto de salvação. Não, jamais. O véu não tem poder de salvar ninguém, ele é apenas um pedaço de pano. Mas qual que é a sua importância? Ele é para mostrar algo que a mulher tem interiormente, no coração. Ou seja, se a mulher é submissa ao seu marido, se ela é casada, então ela, quando coloca o véu, ela está mostrando exteriormente que ela é submissa ao seu marido, se ela for casada, e submissa a Cristo. Se ela não for casada, ela coloca como símbolo de submissão a Cristo, que é o cabeça da igreja. Ou seja, Cristo é o cabeça do homem e o homem o cabeça da mulher. E assim como Cristo amou a igreja e morreu, deu a vida pela igreja, assim o marido deve amar a sua esposa e dar a vida por ela se for preciso. Então nós não vemos aqui machismo, mas sim o Espírito Santo mostra o amor de Deus. Então, irmãos e irmãs, o uso do véu é semelhante ao uso da aliança, ou seja, quando nós usamos a aliança, nós que somos casados, este é um símbolo de compromisso. Mas este símbolo só tem o seu real significado quando o homem ou a mulher honra o seu cônjuge. De nada adianta alguém andar com uma aliança no dedo e honrar a sua esposa quando está perto dela, ou a esposa honrar o marido só quando está perto. Assim que saiu, pouco à frente, já cai na prostituição, no adultério, na vagabundagem. Então, o véu, ele traz sobre a mulher honra, dignidade. Porque quando houve a transgressão no jardim do Éden, a mulher caiu na tentação e logo em seguida o homem. Veja que Eva foi enganada, Adão não foi enganado, Adão pecou de maneira consciente, por isso que ele se tornou responsável pelo pecado da humanidade, porque ele poderia ter recusado. Porque quando você lê em Gênesis, ali a palavra diz que Eva foi enganada e pegou o fruto, comeu e deu ao seu marido. Então, a palavra de Deus mostra em Timóteo, capítulo 2, um princípio. Esse princípio nos leva ao princípio da criação. Então,
por que a mulher não deve ser pastora? Porque a mulher não pode arrogar autoridade sobre o marido. Ela não pode arrogar autoridade. E como que a mulher vai ser pastora se ela não pode arrogar autoridade sobre o homem? Então, as mulheres têm grande utilidade na obra de Deus, no ministério, para auxiliar. Então, o que eu quero dizer com isso? É que quando a mulher coloca o véu, ela traz sobre si honra, ao passo que o homem, se orar com a cabeça coberta, é desonra. Porque o homem não pode cobrir a cabeça porque ele é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a imagem do homem. Veja bem, ela é glória do homem. Então, irmãos, nós precisamos entender que, segundo um princípio bíblico, as mulheres são mais sensíveis à tentação do inimigo. Então, a mulher precisa ser submissa para que ela traga sobre si honra e dignidade. Porque nós vemos em terceiro lugar, quando estudamos esse texto de 1 Coríntios, que o uso do véu é um símbolo de autoridade. Porque ali a palavra diz isto. Então, como eu já disse, torno a reforçar, tem algumas denominações que usam o véu que querem relacioná-lo com salvação. Não é isso que a palavra está dizendo. Mas ele é de fundamental importância para que a palavra de Deus não caia em descrédito. Porque hoje nós vemos muitos princípios da palavra de Deus serem desacreditados porque homens corruptos querem igrejas cheias de gente, mas que não têm temor a Deus, porque eles estão à procura só de um bom salário, de uma boa renda. Então eles abrem mão de tais princípios e assim Satanás entra e engana e muita gente se perde. Então, basicamente é isso, irmãos. A mulher precisa cobrir a sua cabeça como um símbolo de submissão, trazendo sobre si honra e autoridade. Porque a palavra diz, a mulher deve trazer sobre a sua cabeça um sinal de poderio por causa dos anjos. 1 Coríntios 11:10. Porque os anjos de Deus se reúnem conosco quando nós celebramos a Deus. Então, quando a mulher coloca o véu, ela está mostrando de uma forma espiritual que ela é submissa, porque Eva não foi submissa a Adão. Eva caiu na lábia da serpente e foi enganada e trouxe a transgressão. Então, as mulheres devem andar em temor, assim como também os homens. Pois Deus não faz acepção de pessoas. Quando a mulher reconhece o seu lugar e o homem reconhece o seu lugar, então a igreja de Deus cresce em harmonia. Por quê? A mulher precisa entender que ela foi feita para ser auxiliadora do seu marido, ajudadora, e não a cabeça. Toda casa onde a mulher quer ser a cabeça, as coisas só vão de mal a pior, porque ali Satanás reina. Então, irmãos, eu prego assim, eu creio assim, porque é isso que a palavra de Deus me mostra. Agora, os outros que pregam diferente, eles buscam um pretexto para contradizer o que a Bíblia está dizendo. Agora, Deus me manda falar dessa maneira. Se você crê, glória a Deus. Então, irmãos, fique com essa palavra, vejam os outros vídeos aí do canal, escrevam, colocam suas dúvidas e eu estarei ajudando os irmãos em nome do Senhor Jesus. Que a paz de Deus seja com todos.